ここは神戸駅からすぐ近くにあります4代目の竹中組長の事務所です。4代目山口組の事務所です。すいません。組長ね、死んでしまいましたけども。組長、どうしますかこれから。出とけや。これからどうするんですか。出とけ言うんだろ。それだけ聞かせてください。ご覧のように全く取り合ってくれません。Tão misteriosos quanto temíveis, os Yakuza são considerados uma das maiores organizações criminosas do mundo. Embora sua história seja rica e complexa, para muitas pessoas, essa história se resume a tatuagens e dedos amputados. Foi o que as autoridades americanas descobriram no final da década de 60, quando foram confrontadas pela primeira vez com esse novo estilo de criminosos. Foi em Honolulu, na capital havaiana. Foi nessa cidade que os agentes federais dos Estados Unidos viram o surgimento de um novo tipo de criminoso coberto de tatuagens e, para alguns entre eles, dedos amputados. Mas os federais não conheciam o funcionamento interno dessa gangue organizada, nem a maneira como ela administrava seus negócios. Tudo o que sabiam era que essa nova máfia era imensa, tanto no escopo de suas atividades, quanto no tamanho de sua força de trabalho. Para a época, isso era inédito, e não demorou muito, você pode imaginar, para preocupar as autoridades. É importante lembrar que na década de 60, havia cerca de 20 mil membros nas várias organizações mafiosas americanas, enquanto ao mesmo tempo o Japão tinha cerca de 180 mil yakuzas. Impressionante, não é mesmo? Especialmente para um país 2 vezes menor em habitantes. Portanto, não demorou muito para que os Estados Unidos tocassem o alarme. Eles tinham diante de si um verdadeiro poder criminoso que controlava atividades tão numerosas quanto variadas, como o jogo, o tráfico de drogas, a venda de armas ou mesmo o tráfico humano. Você provavelmente deve estar se perguntando o que os federais americanos fizeram para lutar contra essa gangue criminosa. Bem, eles tentaram descobrir sobre a Yakuza colhendo informações com a polícia japonesa. Infelizmente, ela estava relutante em fornecer informações aos americanos. Seriam os velhos rancores do pós-guerra que ainda pesavam na balança? Você pode pensar assim, mas na realidade, a razão era mais óbvia e bem diferente. Na verdade, a Yakuza e a polícia japonesa há muito tempo cooperavam juntas. De fato, ao contrário da máfia americana, a Yakuza era aceita na sociedade japonesa e muitos chefes de família tinham laços estreitos com a polícia. Alguns dos membros da gangue Yakuza não hesitavam em exibir o emblema de seu sindicato na porta de suas casas. Eu sei, pode parecer loucura. É como se a máfia americana indicasse seus esconderijos com placas, bairro principal da máfia. Mas acredite, você não está no final de suas surpresas. Alguns Yakuzas até organizavam entrevistas coletivas após certos tiroteios ou guerra de gangues, para falar sobre a morte de um civil atingido durante um confronto ou para anunciar o fim de uma rivalidade. Acho que você entendeu. Os Yakuza não são gangsters como os outros. Então vamos dar uma olhada na história dessa organização, originalmente secreta e agora conhecida por todos. A origem dos Yakuzas é bastante incerta. Não existe um consenso histórico a respeito desse assunto. O que existe, na verdade, são 4 teorias sobre o nascimento dos Yakuzas. Para isso, é preciso retornar ao fim do Japão feudal, entre os séculos 17 e 19. A primeira é a teoria dos Kabuki-mono, termo que pode ser traduzido como os insanos em português. A origem do Kabuki-mono é bastante misteriosa. Dizem que são descendentes dos Ronins, samurais caídos do período feudal. Eles eram conhecidos por sua vestimenta e excentricidade capilar. Eram considerados bandidos, criminosos, marginais. Em resumo, pessoas que ninguém queria se associar.
Sempre equipados com uma lâmina ou uma katana, eles semeavam o terror entre os cidadãos indefesos cometendo crimes. Aparentemente, os mais cruéis poderiam matar pessoas inocentes apenas para testar uma nova técnica de luta ou para verificar se sua arma estava afiada. Esse grupo era formado por excêntricos samurais a serviço do governante militar japonês, o Shogun. Uma lealdade inabalável que os diferenciava de outros grupos criminosos. Eles se protegiam e formavam um verdadeiro clã. A probabilidade de que os Yakuza sejam os herdeiros de Kabuki Mono é bastante forte. No entanto, eles reivindicam outra origem. De fato, a maioria dos Yakuza se considera Makiako, ou servos da cidade, sua segunda origem potencial. Se você prestar atenção na fala dos Yakuzas, perceberá que eles geralmente se descrevem como inimigos dos Kabuki Mono, esses sanguinários que nos tempos feudais extorquiam, roubavam e matavam pessoas honestas. Ao afirmarem serem Makiako, eles se consideram os defensores dos oprimidos e protetores das pessoas. Só que uma ligação direta entre a Yakuza e os Makiako é, digamos que difícil de estabelecer. Existem então duas outras hipóteses que podem explicar o surgimento da Yakuza: a origem Bakuto e a origem Tekiya. Comecemos pelo Bakuto, jogadores itinerantes que organizavam festas de jogo nos bares clandestinos do Japão feudal. Alguns afirmavam que a origem da palavra Yakuza vem deste grupo de indivíduos. Foi entre os séculos 17 e 19 que os Bakuto começaram a usar esta palavra. O termo é utilizado para a pior pontuação que você pode obter no jogo de cartas japonês Oichukabo. O princípio desse jogo de cartas é simples. 3 cartas são distribuídas a cada jogador. Ao final de um jogo, os valores das cartas são somados e a soma representa a pontuação do jogador. O objetivo do jogo é chegar o mais próximo possível do número 9. Se você tiver o azar de ter uma combinação cuja soma seja igual a 20, você tem o pior jogo. Essa combinação é obtida tirando-se as cartas 8, 9, 3, pronunciadas respectivamente em japonês Ya, que vem de Yatsu e significa 8, Ku, que significa 9, e Za, uma deformação de San, que significa 3. A partir disso, a expressão ganhou outro significado na boca dos Bakuto, que usava essa expressão para designar coisas inúteis. Em seguida, foi usado para designar os próprios jogadores e, em particular, os perdedores. Já os Tekiya eram especializados em golpes. Eram comerciantes itinerantes, organizados em uma guilda, que extorquiam moradores e viajantes que tinham a infelicidade de se aproximar deles um pouco demais. O grupo era conhecido por sua hierarquia estrita, uma hierarquia que, aliás, se assemelha muito à da Yakuza moderna. Durante o período feudal japonês, a Yakuza começou a se organizar em famílias, como a máfia italiana, com um padrinho no topo e os membros gradualmente integrados ao clã. O que os diferencia da máfia, no entanto, é essa relação única que eles agregaram à sua estrutura e conhecida como Oyaban-Koban, uma relação intrinsecamente ligada à cultura japonesa. O Oyaban é o pai, o chefe, e o Koban, a criança, o protegido. Isso funciona da seguinte forma: o Oyaban dá conselhos, oferece proteção e ajuda, e em troca recebe a lealdade inabalável do seu Koban. Na sociedade japonesa do século XVIII, o sistema Oyaban-Koban muitas vezes serviu de base para a relação entre professor e aprendiz, entre senhor e vassalo, ou, no submundo nascente, entre o patrão e o seu braço direito. No centro dos primeiros Yakuza, esse relacionamento às vezes era caracterizado por uma devoção fanática do Koban ao seu Oyaban. Não é o caso, por exemplo, das gangues americanas, onde os subordinados não hesitam em apunhalar os figurões pelas costas para destroná-los. A devoção do Koban ao Oyaban era tamanha que ele poderia até se colocar na linha de frente contra as armas e espadas do campo inimigo para manter o líder vivo, colocando em risco sua própria vida. Se o Oyaban cometesse um crime,
O Koban também era obrigado a cumprir a sentença e ir para a cadeia em seu lugar. Hoje, mesmo que as coisas tenham mudado, um antigo ditado ainda é popular entre os yakuzas. Se o patrão diz que um corvo que passa é branco, você tem que concordar. No entanto, para o humilde Koban, subir na hierarquia yakuza pode ser uma tarefa assustadora. Ele recebia tarefas como polir os dados, limpar a casa do Oyaban, dar recados ou até mesmo ser babá. Como vimos, a origem da yakuza permanece incerta. No entanto, um fato verificável está marcado literalmente na pele dos yakuzas: as tatuagens. Você provavelmente está se perguntando por que essa prática foi e ainda é tão difundida entre os gangsters japoneses. Para responder isso, devemos novamente olhar para sua origem. Na verdade, na época, a tatuagem yakuza era uma punição usada pelas autoridades japonesas para banir os bandidos. Para cada crime cometido, um anel preto era tatuado no braço do bandido, o que tornava possível distinguir criminosos de pessoas honestas em um piscar de olhos. Existe, no entanto, uma tradição mais nobre de tatuagem. Seus traços notáveis, considerados por muitos como os mais bonitos do mundo, datam de centenas de anos, já por volta do século III. Ao longo dos anos, os padrões tornaram-se cada vez mais intricados, misturando uma impressionante variedade de deuses famosos, heróis populares, animais e flores. A partir de então, no final do século XVII, a tatuagem de corpo inteiro tornou-se popular principalmente entre os jogadores, o bakuto. Na época, o processo de tatuagem era longo e doloroso. A tinta era inserida sob a pele usando ferramentas não motorizadas, como é de se esperar. Uma tatuagem completa nas costas, do pescoço ao cóccix, poderia levar quase 100 horas. Essa complexidade, assim como essa maneira muito dolorosa de tatuar, tornou-se única. Não é à toa que essas tatuagens se tornaram populares entre a yakuza, que via esses símbolos indeléveis como uma forma de se diferenciar e provar seu pertencimento. A tatuagem também foi percebida como um teste de força, que demonstrava sua coragem, robustez e virilidade. Mas a tatuagem tinha também outro propósito, mais humilde e metafórico. Esta ferida auto-infligida representava um desajuste à sociedade. Era uma maneira visual da yakuza expressar sua marginalidade. Hoje, muitos yakuzas usam técnicas de tatuagem mais modernas, embora alguns continuem a tatuar usando o método ancestral, o que lhes confere maior respeito no submundo japonês. Além disso, hoje em dia as tatuagens estão tão intimamente associadas à yakuza no Japão, que algumas saunas e banhos públicos japoneses, ansiosos por proteger seus clientes, penduram placas indicando "proibido para pessoas tatuadas". Mas se os yakuzas são reconhecidos por suas tatuagens, também são reconhecidos por uma prática muito mais marcante: a amputação dos dedos. Para entender isso, devemos primeiro olhar para a origem das diferentes regras que regem a yakuza e a cerimônia de iniciação que acompanha a entrada de novos membros na organização. Uma cerimônia oficial entre Oyaban e Koban acontece da seguinte forma: um dia auspicioso é escolhido e todos os membros da organização comparecem. Arroz, peixe e sal são colocados na alcova do santuário shintoísta, em frente ao qual se sentam o Oyaban e o Koban, um de frente para o outro. Os membros que atuam como intermediários servem os peixes e enchem os copos de saquê, que simboliza o vínculo de sangue. Eles então se voltam solenemente para o Koban e o avisam sobre seus futuros deveres. Tendo bebido o cálice do Oyaban e ele do seu, você deve agora ser leal à família e dedicado ao Oyaban. Mesmo que sua esposa e filhos morram de fome, mesmo com o custo de sua vida, seu dever agora é com a família e o Oyaban. Além desse rito de iniciação, o Tekiya e o Bakuto também desenvolveram um conjunto de regras que incluem o respeito ao sigilo e a mais estrita obediência ao sistema Oyaban-Koban. Até hoje, os yakuzas foram obrigados a respeitar esse código de honra. Inspirado no código de cavalaria japonês,
que diz que cidadãos inocentes não devem ser atacados, não roube a esposa do amigo, não roube do clã, não use drogas, respeite e obedeça o líder do clã, esteja disposto a sacrificar a vida e liberdade pelo líder, não fale com ninguém do clã, não revele os segredos da organização à polícia, não mate civis. E se o Koban tivesse a infelicidade de quebrar uma dessas regras, ele poderia ser severamente punido. A covardia, a desobediência e a divulgação de segredos eram vistos de fato não apenas como atos de traição, mas também como afrontas à honra do clã. Além da morte, a punição mais pesada era a expulsão das fileiras. Quando havia banimento, o Oyaban então notificava os outros clãs que o membro não era mais bem-vindo em seu grupo. Dessa forma, um acordo comum foi alcançado e o pária não poderia mais se juntar a nenhuma outra quadrilha. Quanto aos delitos graves não merecedores de morte ou expulsão, havia o Yubitsumi, costume introduzido pelo Bakuto de cortar cerimonialmente a articulação superior do dedo mínimo. A amputação dos dedos teria o objetivo primordial de enfraquecer a mão da vítima para que essa não pudesse mais segurar sua espada com firmeza. Essa prática tornou possível tornar o Koban ainda mais dependente da proteção do seu Oyaban. Quando o Koban tinha que ser amputado por arrependimento, a falange cortada era enrolada em um pano fino e solenemente entregue a Oyaban, que a aceitava na maioria das vezes. E quando houvesse recorrência, outra amputação poderia ser realizada no nível da segunda articulação do mesmo dedo ou na articulação superior de outro dedo. O Yubitsumi era geralmente um aviso antes da expulsão final do membro em questão, uma prática que mais tarde se espalhou para a Tekiya e outros grupos. Mas, além desses destaques, o Bakuto e o Tekiya também ficaram conhecidos pela sua relação muito próxima com a polícia. Eles foram de fato os primeiros criminosos japoneses capazes de cooperar com as autoridades, uma cooperação que lhes permitiu consolidar e expandir sua influência. Era então o início de uma corrupção política que se estenderia aos mais altos escalões do governo japonês. Sob o reinado do imperador Meiji, a partir de 1868, os japoneses realizaram seu primeiro milagre econômico, rompendo os últimos laços do feudalismo e transformando seu país em uma potência industrial, uma prosperidade que permitiria a Yakuza expandir muito mais suas atividades. Foi no final do século XIX que certas organizações Yakuzas começaram a pagar subornos à polícia, um hábito que seria mantido por muito tempo dentro da organização criminosa. De fato, nesse novo e mais industrial Japão, a Yakuza não tinha escolha, ela precisava se modernizar. E para isso, diziam a si mesmos que eles tinham de pôr os pés na política. Uma tarefa não tão fácil assim, você verá. Bem, na verdade não tão difícil assim, já que gangsters e políticos tinham uma coisa em comum: seu profundo apego ao conservadorismo e nacionalismo. Um homem então simbolizava perfeitamente essa união entre a Yakuza e os políticos: Mitsuru Toyama. Um ultranacionalista que, desde cedo, idolatrava a tradição samurai. Ele entrou na política aos 20 e poucos, participando de uma das últimas revoltas samurais contra o poder Meiji, um golpe fracassado que lhe rendeu uma sentença de 3 anos de prisão. Toyama realmente odiava tudo que a era Meiji representava: modernização econômica, modernização cultural, tudo o que ele não queria. Após a sua libertação, apressou-se para juntar ao primeiro grupo nacionalista e começou a reunir adeptos. Alguns deles eram a Yakuza, que para Toyama era uma força de luta dura, usada principalmente para limitar conflitos sociais e assassinar certos políticos de esquerda. Depois disso, Toyama começou a se destacar em sua região. Como um Robin Hood, ele rapidamente ganha uma imagem de herói popular em todo o país. Ele teve não só a aprovação do povo,
mas também de parte da esfera política japonesa. Suas convicções políticas mudariam então a história do país, assim como da Yakuza, quando ele criou a Geniyasha, ou Sociedade do Dragão Negro, em 1881, uma federação nacionalista que seria precursora de sociedades secretas e grupos patrióticos, reunindo muitos antigos Tekiya e Bakuto. A partir de então, no final do século XIX, o ultranacionalismo tornou-se um dos componentes da paisagem política japonesa. Um cenário político em que a Yakuza agora se mistura perfeitamente graças à sua aliança com os políticos. Foi também no início do século XX que surgiram muitas gangues Yakuza. Uma dessas gangues nasce na cidade de Kobe, o Yamaguchi-gumi, a maior família Yakuza da época. Um sindicato Yakuza que conseguiu, na década de 30, expulsar todos os seus rivais e subir ao topo do mundo do crime japonês. Essa ascensão do Yamaguchi-gumi deve-se principalmente ao seu líder, Kazuo Taoka, o padrinho indiscutível do crime organizado japonês, conhecido por sua crueldade e seu senso de organização. Nas décadas de 30 e 40, ele transformou o Yamaguchi-gumi em uma poderosa organização criminosa, com quase 13 mil membros em 36 das 47 prefeituras do Japão. Uma influência criminosa impressionante. Mas os japoneses estavam neste momento focados em um evento muito mais sério: o ataque a Pearl Harbor e a sua entrada na guerra contra os Estados Unidos. Um conflito armado que os japoneses vivenciaram como uma terrível humilhação. Os milhões de soldados que morreram nos campos de batalha, os 2 bombardeios atômicos e a invasão soviética levaram a melhor sobre o Japão, que teve de capitular em 2 de setembro de 1945. Essa derrota que então significou o início da ocupação americana na Terra do Sol Nascente. Sob a ocupação americana, os japoneses precisavam de tudo, especialmente comida. E felizmente, paradoxalmente é preciso admitir, os cidadãos puderam contar com a ajuda da Yakuza. Com o surgimento do mercado negro, eles de fato permitiram que a população japonesa se alimentasse da melhor maneira possível. Profundamente apegados à sua terra natal, os Yakuza chegaram ao ponto de trocar suas armas por ferramentas para ajudar a reconstruir o país. Ajuda que permitiria que a Yakuza fosse melhor aceita na sociedade japonesa e que gerasse uma dívida moral para com eles. No entanto, no final da década de 40, as forças de ocupação americanas deram a entender que queriam eliminar os Yakuzas. Um discurso muito contraditório. Sabemos que foram os americanos que ajudaram muito as quadrilhas japonesas durante a ocupação, principalmente no que diz respeito ao fornecimento de arroz para o mercado negro. Na realidade, durante a ocupação, a política americana foi bastante desastrosa. As autoridades americanas e principalmente o general MacArthur sabiam muito bem que os gangsters eram os reis do Japão, mas nada fizeram para restaurar a ordem. Na verdade, sua prioridade não era a Yakuza, mas a possível ascensão do comunismo na Terra do Sol Nascente. E para isso, os americanos viam o submundo ultranacionalista japonês como um aliado em potencial, já que eles também se opunham ferozmente ao comunismo. Era então o início da Guerra Fria, período que traria à luz a outra figura ultranacionalista japonesa, Yoshio Kodama, um dos homens mais poderosos do Japão pós-guerra e também um dos que mais marcaria a história da Yakuza. Como Toyama antes dele, Kodama cria alianças entre bandidos e políticos. Em 1933, ele fundou seu próprio grupo político chamado Sociedade da Juventude Independente, empresa cujo principal objetivo era assassinar certos políticos japoneses. Após a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso em Tóquio e considerado um criminoso de guerra classe a categoria mais importante dos prisioneiros. Quando foi libertado da prisão em 24 de dezembro de 1948, Kodama foi rápido em usar sua fortuna, adquirida por meio de operações de contrabando, para fins políticos. Ele suprimiu os conflitos sociais e expulsou os comunistas do Japão,
como o senador McCarthy conseguiu fazer nos Estados Unidos com a famosa caça às bruxas. E, para atingir seus objetivos, Kodama chegou a trabalhar de mãos dadas com o Serviço de Inteligência Americana, a CIA. Esse fato deu início a uma longa relação de cooperação. Nas décadas de 50 e 60, a CIA financiou secretamente nacionalistas japoneses para lutar contra o comunismo na Ásia. A Yakuza, aliada de políticos de extrema-direita, se beneficiou indiretamente dessa ajuda. Milhões de dólares foram pagos pela CIA para apoiar o Partido Liberal Democrata Japonês, a direita conservadora do país. Assim, graças à influência de Kodama, a Yakuza desempenha um papel fundamental no cenário político japonês após a guerra. A aliança com políticos ultranacionalistas permite que a máfia seja mais influente do que nunca. No final, a ocupação americana foi um verdadeiro benefício para a Yakuza, que conseguiu se desenvolver política e economicamente em todo o país. Porém, o melhor ainda estava por vir. A década de 50 marcou um período de mudanças significativas para os japoneses. O país estava gradualmente recuperando seu poder industrial e se recuperando do caos deixado pela Segunda Guerra Mundial. Além disso, o Tratado de Paz de São Francisco, ratificado em abril de 1952, marcou o fim oficial da ocupação americana no Japão. Livre desse fardo, a nação japonesa poderia finalmente reconquistar sua soberania e dedicar-se inteiramente aos seus próprios interesses. Isso não demorou muito, pois em 1968, o Japão se tornou a terceira maior economia do mundo. Uma reconstrução rápida que não deixou a Yakuza feliz, que lucrava muito dinheiro com o mercado negro. Os alimentos voltaram a ser abundantes no Japão, e os Yakuzas viram o mercado negro desaparecer, perdendo assim o controle que eles tinham sobre as pessoas. Os gangsters japoneses foram assim forçados a se voltar para outros negócios, como prostituição, jogos de azar, entretenimento e, o mais importante, tráfico de drogas. Você pode não saber disso, mas durante a Segunda Guerra Mundial, o exército japonês, assim como outros exércitos durante o conflito, utilizava metanfetamina com seus soldados para que eles não sentissem medo ou cansaço na batalha. Essa droga, produzida em grandes quantidades, foi consumida principalmente pelos famosos homens-bomba, prontos a se sacrificar para causar o maior número de vítimas entre o inimigo. Após a guerra, um estoque enorme de metanfetamina estava disponível, e a Yakuza naturalmente percebeu a oportunidade distribuindo essa droga por todo o Japão, o que lhes permitiu prosperar consideravelmente. Além da prostituição, do narcotráfico e do entretenimento, o submundo japonês obviamente continuou suas outras atividades, inclusive a extorsão, que era, na década de 50, uma de suas principais fontes de renda. Graças às suas diversas atividades, as gangues japonesas se desenvolveram gerando uma renda prodigiosa. Além disso, foi durante a década de 50 que a Yakuza começou a copiar os códigos dos gangsters americanos. A razão? O surgimento do cinema de Hollywood em solo japonês durante e após a ocupação. Gangsters japoneses agora eram vistos vestidos de ternos escuros, gravata escura, camisa branca, todos geralmente acompanhados de óculos escuros. E além do estilo de roupa, alguns líderes da Yakuza também mudaram o estilo do carro, preferindo agora os grandes sedãs americanos. Há também outro fato notável na década de 50. O número de gangues Yakuza aumentou significativamente. Para ter uma ideia, a Polícia Metropolitana de Tóquio estimou que em 1958 havia cerca de 70 mil Yakuzas no Japão. 5 anos depois, esse número subiu para 184 mil membros, mais homens do que em todo o exército japonês da época.
Nos anos 60 e 70, duas famílias Yakuza eram as mais importantes. O Yamaguchi-gumi, o sindicato Yakuza de Kobe que você já conhece um pouco, e o Inagawa-kai, localizado na área de Tóquio. É verdade, ainda não falamos sobre Tóquio, a capital japonesa. Bem, na região de Tóquio nenhuma gangue jamais conseguiu ter um monopólio. Na verdade, apenas um grupo conseguia um pouco mais de destaque do que os outros, o Inagawa-kai, fundado por um certo Kakuji Inagawa, outro influente líder Yakuza, como Kazuo Taoka. Ah sim, falando de Taoka, no final da década de 50 sua influência começou a se espalhar por todo o território nacional. Taoka poderia realmente se gabar de ter cerca de 10.000 Koban em seu grupo, bem como uma organização criminosa com 343 gangues diferentes. É também durante esse período que Taoka e Inagawa estavam prestes a declarar guerra. Mas, no entanto, no lugar disso, os dois chefes formaram uma aliança em 24 de outubro de 1972, graças a um amigo muito próximo dos dois homens, o gangster e político Yoshio Kodama. Lembra dele? A figura mais proeminente do crime organizado japonês na década de 60, ele continua a fazer o que faz de melhor: combinar o submundo e a política. Acordos que modernizaram ainda mais as gangues da Yakuza. Kodama era o representante político de alguns dos maiores sindicatos Yakuza do país. Graças a ele, os gangsters tiveram a garantia de alcançar o auge do poder político. Ele segurava os políticos em uma mão e um exército de gangsters a seu serviço na outra. Certamente não é exagero dizer que durante os anos 60 e 70, ele foi um dos homens mais poderosos do Japão. Mas, no final da década de 70, um acontecimento encerrou definitivamente a sua carreira. E a causa disso foram as acusações contra ele por evasão fiscal, ligadas a um grande escândalo. Uma história que se enraizou alguns anos antes, em 1957 para ser exato. Naquela época, o representante da famosa empresa aeroespacial americana Lockheed no Japão foi instruído a vender aviões de combate ao exército japonês. Para isso, ele fez contato direto com Kodama, que aproveitou suas relações políticas para favorecer a empresa americana. O lado negativo disso? Subornos enormes. O caso veio à tona em 1976 e o povo japonês ficou indignado. Para Kodama, a longa descida ao inferno estava apenas começando. Ele é julgado e acusado de ter desviado 6,5 milhões de dólares em impostos de renda entre 1972 e 1975, e de ter obtido 3,6 milhões em moeda estrangeira. Ao longo do seu julgamento, manifestantes foram à sua residência com a firme intenção de fazê-lo pagar por essa traição. Apoiadores de grupos ultranacionalistas, outrora grandes admiradores de Kodama, queriam que ele cometesse suicídio por ter manchado a honra do Japão, em particular, o encorajando a fazer o famoso harakiri, um ritual suicida que consiste em se estripar. As manifestações contra ele chegaram em uma escala tão alta que um dia, um certo Mitsuyasu Manu, ator de filmes e partidário ultranacionalista, tentou matar Kodama colidindo um avião em sua casa, como um homem-bomba da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente para ele, o ataque foi um fracasso, já que ele erra seu alvo por pouco e morre instantaneamente no processo. Após a revelação desse escândalo, o estado de saúde de Yoshio Kodama declina rapidamente, e seu império com ele. Kodama diria aos repórteres que recebeu uma punição divina, depois de servir a uma companhia aérea americana que matou tantos japoneses durante a Guerra do Pacífico. Ele morreu dormindo de um AVC em 17 de janeiro de 1984 em Tóquio, antes do final do seu julgamento. Esse escândalo em grande escala mancharia muito a imagem da Yakuza entre o povo japonês. Até então gratos, os japoneses realmente começaram a vê-los de forma diferente. Infelizmente,
Essa má publicidade não foi suficiente para reduzir o poder do submundo japonês. Kazuo Taoka, o líder do Yamaguchi-gumi, na época com 65 anos, ainda era tão influente como sempre, com quase 120 mil yakuzas em suas fileiras. E ao contrário de Kodama, ele soube ficar nas sombras. No entanto, ele também cairia do seu pedestal. Como? Através da rivalidade de gangues. Toda essa história começa em uma noite de julho de 1978. Naquela noite, Taoka senta-se calmamente em uma boate de Kyoto, acompanhado por 5 capangas. Quando de repente um jovem de camisa branca se levanta de sua cadeira, saca um revólver 38 e esvazia seu pente sobre o padrinho do submundo. O agressor então foge na tentativa de se salvar, enquanto Taoka é levado às pressas para um Cadillac blindado e levado sob escolta policial para um hospital próximo. Atingido no pescoço, ele milagrosamente consegue sair. O agressor de Taoka não era outro senão um yakuza de 25 anos pertencente ao clã Matsuda-gumi, rival da família Yamaguchi-gumi, também ativa no oeste do Japão. Infelizmente para ele, sua vida não durou muito. Ele foi encontrado algumas semanas depois selvagemmente assassinado na encosta de uma montanha perto de Kobe. Assim, após essa tentativa de assassinato, estoura uma guerra de gangues, digna da Guerra de Chicago dos anos 30. A yakuza se enfrenta em plena luz do dia na rua e ninguém, nem mesmo a polícia, é capaz de parar esse caos. 5 outros yakuza afiliados ao Matsuda-gumi serão assassinados nas represálias sangrentas que se seguirão. Enquanto isso, Taoka luta para se reerguer. Seus ferimentos de tiro enfraqueceram consideravelmente, forçando-o a se aposentar por algum tempo. Era o começo do fim para o padrinho do clã Yamaguchi-gumi. O sindicato Yamaguchi-gumi devia muito de sua força à liderança de Taoka. No entanto, após sua tentativa de assassinato, ele já não era mais o mesmo. Cada dia mais fraco, Taoka não tinha mais o controle sobre sua gangue e o clã começa a se dividir, com alguns tenentes já brigando pelo seu lugar. Taoka finalmente morreu em julho de 1981, um ataque cardíaco que encerra seu reinado de 35 anos como o yakuza mais poderoso do Japão. Na época de sua morte, só o clã Yamaguchi-gumi estava gerando mais de 460 milhões de dólares por ano. Cerca de 1.300 yakuzas de 200 gangues distintas se reuniram em Kobe para homenagear seu falecido padrinho. Vários líderes da yakuza, bem como empresários proeminentes, assistiram ao funeral e flores chegaram de todo o país. Para a surpresa de todos, foi sua esposa, Fumiko Taoka, que assumiu as rédeas da Yamaguchi-gumi, algo sem precedentes na história da yakuza. O papel de Fumiko deveria ser temporário, apenas para preencher o vazio até que um líder masculino pudesse surgir. Este líder masculino era originalmente Kenichi Yamamoto, fundador da Yamakenguchi, o maior ramo da Yamaguchi-gumi. Mas, infelizmente para ele, ele sucumbiu a uma doença 7 meses após a morte de Kazuo Taoka. A partir de então, por um tempo, cerca de 12 mil yakuzas do maior sindicato do crime do Japão foram liderados por uma mulher. Seria necessário esperar até 1984 para que um novo padrinho, chamado Masahisa Takenaka, fosse escolhido. No Japão da década de 80, o Yamaguchi-gumi e o Inagawa-kai ainda eram as duas famílias yakuzas mais proeminentes. Mas não podemos deixar de falar de outra, da qual ainda não falamos: o Sumiyoshi-kai.
Um sindicato yakuza singular em muitos aspectos que não tinham Oyaban, ao contrário da Yamaguchi-gumi. Na verdade, esse grupo funcionava de maneira bem diferente. O Sumiyoshi Kai tinha vários líderes, todos iguais entre eles. O tributo do Koban, pago ao Oyaban, era menor, e maior autonomia foi dada aos membros de gangues em geral. Um sistema que funcionava muito bem. Afinal de contas, o Sumiyoshi Kai arrecadava mais de 276 milhões de dólares por ano. Mas surgia agora uma nova pergunta. O que a polícia estava fazendo todo esse tempo? Bem, como sempre, ela estava cooperando com a máfia. De fato, sempre houve uma relação única entre a aplicação da lei e a Yakuza, com corrupção generalizada e institucionalizada. Aconteceu, por exemplo, que a polícia organizou batidas contra o crime organizado, mas o fato é que, na maioria das vezes, os bandidos eram soltos depois de alguns dias, muitas vezes por falta de provas. E as gangues eram avisadas antes de cada grande batida policial, o que lhes dava bastante tempo para fugir e esconder os elementos que poderiam incriminá-las antes das autoridades chegarem. Os yakuzas retribuíam o favor deixando armas para a polícia apreender. Havia também uma certa familiaridade entre eles, já que os bandidos e os policiais geralmente se conheciam pelo nome. Além disso, eles compartilhavam os mesmos valores de conservadorismo e nacionalismo. Um policial japonês chegou a dizer que nem todos os yakuzas são maus. Tenho amigos que são da yakuza, são honrados e bons cavalheiros. Eles mostram o verdadeiro espírito do povo japonês. Os yakuzas, por outro lado, respeitavam a polícia e entendiam seu dever de cumprir a lei. Por exemplo, depois que um assassinato era cometido, o yakuza culpado ia à delegacia mais próxima e fazia uma confissão completa. Uma relação entre gangues e polícia compartilhada pelo líder yakuza Kakuji Inagawa, que dizia: "Acreditamos na polícia japonesa. Se dizem que a gangue Nagao é ruim, então é verdade. Não gosto de falar muito, mas eles são muito competentes. É dever deles cuidar de mim. Eu os respeito. Dei a eles meus cumprimentos." Além disso, essa cumplicidade era tamanha que alguns yakuzas podiam ajudar a polícia a desempenhar seu papel na resolução de certos conflitos dentro da sociedade japonesa. É claro que os japoneses estavam cientes dessa ligação entre a polícia e a yakuza, embora às vezes surgissem alguns escândalos, como o do início de 1983. Naquela época, a imprensa japonesa trouxe à tona um escândalo que ligava a polícia à yakuza. Alguns policiais teriam aceitado subornos de até 20 mil dólares para fechar os olhos aos crimes cometidos por bandidos. Uma corrupção que realmente não pegou bem. As autoridades, para salvar sua imagem, resolveram tomar enfim algumas decisões. O resultado? 124 policiais foram demitidos ou sancionados, o equivalente para garantir a segurança de uma cidade japonesa de quase 70 mil habitantes naquela época. Mas esse é um escândalo que não é nada comparado ao que virá. Acho que é hora de falar sobre a era mais próspera da Yakuza, o final dos anos 80. O final da década de 80 foi realmente um momento maravilhoso para o Japão. De 1986 a 1990, a economia japonesa experimentou um crescimento extraordinário, com os valores do mercado imobiliário e de ações disparando. Neste momento, Tóquio torna-se a maior bolsa de valores do mundo, com o valor imobiliário superior ao dos Estados Unidos como um todo. Como você pode imaginar, esse boom não escapou da Yakuza. Jogadores de alma, mafiosos japoneses foram rápidos em mergulhar no mercado imobiliário de ações em expansão. Eles começaram a investir alto e o resultado? Eles colheram lucros enormes em uma velocidade enlouquecedora. Muitas foram as gangues que capitalizaram negócios multimilionários, especialmente nas indústrias de construção e entretenimento. E como se não fosse o bastante, a renda ilegal da Yakuza também estava aumentando. Jogo, prostituição, tráfico de drogas.
Em suma, foi um período abençoado para o submundo japonês que, graças a essa bolha especulativa, acumulou dezenas de milhões de dólares. Mas não podemos evocar essa era próspera sem falar de Susumu Ishii, o novo padrinho da Yakuza de Tóquio que sucede a Kakuji Inagawa à frente do Inagawa Kai. Susumu Ishii não era um gangster comum. Naquela época, ele era o bandido mais rico de todo o Japão e um dos mais ricos do mundo. Ao contrário dos outros yakuzas que exibiam suas tatuagens e intimidavam os transeuntes, Ishii adotou um estilo de vida mais discreto e elegante. Era um padrinho que preferia a força das palavras à dos punhos. Uma estratégia que o sucederá bastante, quando em 1988, sua fortuna ultrapassou 1,6 bilhão de dólares. É simples, tudo que esse cara tocou virou ouro. Graças à bolha, ele obteve ganhos colossais, que investiu em imóveis, mercado de ações e uma emaranhada rede de mais de uma dúzia de empresas legais no Japão e no exterior. Dizem também que ele teria dado, por motivos ainda desconhecidos, 360 mil dólares a Noriega, o ditador panamenho da época conhecido por ter acumulado uma fortuna com o tráfico de drogas nos anos 80. Durante seu legado como líder, o Inagawa Kai se tornou o maior sindicato do crime de Tóquio. Ishii tinha cerca de 7.500 homens à sua disposição, engajados no tráfico de drogas, extorsão, jogos de azar e uma centena de outras atividades. Em apenas 3 anos, ele conseguiu elevar a Yakuza a patamares nunca atingidos antes. Mas, você sabe, todas as bolhas eventualmente estouram, e a economia japonesa não foi exceção. A recessão começou no início de 1990 e foi uma das piores crises do país. Em 40 anos, o Japão não tinha visto nada assim antes. Basta dizer que as consequências foram terríveis para Ishii, o Inagawa Kai e todo o submundo japonês. O império de Ishii realmente desmoronou e, para piorar as coisas, sua saúde se deteriorou seriamente. Não é à toa que em outubro de 1990, ele renunciou ao cargo de chefe do Inagawa Kai e se aposentou oficialmente. Uma aposentadoria que não ia durar muito tempo, já que ele faleceu quase um ano depois. Então, depois de 4 anos de prosperidade, era hora do Japão pagar o preço. A Yakuza viu sua renda cair drasticamente, e então se seguiu uma década de escândalos. Escândalos que apontavam perigosamente o submundo japonês para a origem de empréstimos duvidosos no valor de 288 bilhões de dólares durante a bolha especulativa. Essa crise econômica foi, em última análise, um reflexo do fracasso da aplicação da lei em conter a influência da Yakuza, que estava se tornando cada vez mais evidente. Para responder essa onda de escândalos sem precedentes, altos funcionários da polícia japonesa concluíram que eram necessárias medidas mais rigorosas. Escândalos que custaram bilhões de dólares, corrupção desenfreada, assédio constante da Yakuza e sangrentas guerras de gangues cobraram seu preço, e era hora de agir. Uma dessas medidas foi tomada em 1º de março de 1992, quando o governo japonês aprovou uma lei anti-gangues. Com essa lei, o Japão pela primeira vez designou a Yakuza como um mal social, com medidas especiais para contê-la. Mas, como você pode imaginar, a Yakuza não ficou de braços cruzados. Para enfrentar a nova lei que não lhes agradava nem um pouco, os Yakuzas organizaram manifestações e entraram com diversas ações judiciais. A princípio, essa nova lei parecia ter um enorme impacto sobre a máfia. A polícia anunciou que milhares de gangsters cessaram suas atividades e que dezenas de grupos criminosos foram dissolvidos seguindo a lei anti-gangues. Mas os fatos anunciados infelizmente estavam longe da realidade. A lei anti-gangues de fato conseguiu expulsar dezenas de milhares de gangsters, mas a maioria deles permaneceu leal ao submundo. Eles simplesmente se reconverteram nos papéis de parceiros para serem inocentados de qualquer suspeita.
Eventualmente, essas medidas ajudaram a reduzir o número total de yakuzas em 10 mil. No entanto, seus números sempre permaneceram altos, já que em 1994 haviam cerca de 80 mil yakuzas, dos quais quase metade eram designados como associados. No final, a lei só teve efeito de conduzir a yakuza à clandestinidade, dificultando ainda mais a coleta de informações. Alguns líderes da yakuza juraram então encerrar toda a cooperação com as autoridades. Essa repressão, no entanto, teve outra consequência muito mais importante. A yakuza começou a explorar oportunidades de negócios no exterior. Era o fim do dinheiro fácil dos anos prósperos da bolha econômica. A yakuza agora precisava se reestruturar e recuperar sua grandeza. Uma tarefa nada fácil quando você sabe que sua renda com jogos de azar e extorsão caíram drasticamente. E a yakuza sabia que o que eles precisavam naquele momento era de novos mercados para explorar. E foi isso que eles fizeram no início dos anos 90, embarcando no tráfico internacional de mulheres. Eles atraíram dezenas de milhares de mulheres em toda a Ásia. Eles prometiam empregos e dinheiro legítimos. Claro, essas promessas eram apenas promessas. Na realidade, essas pobres mulheres foram drogadas, depois exploradas como escravas sexuais, forçadas à prostituição em bordéis japoneses. O tráfico de mulheres era um negócio lucrativo para a yakuza, gerando bilhões de dólares todos os anos. Mas havia outro mercado ainda mais lucrativo que a yakuza explorava no exterior: o tráfico de drogas. Uma delas era a metanfetamina, uma substância ilegal com a qual os gangsters japoneses já estavam muito familiarizados. Ela era produzida no leste da Ásia, de onde a yakuza comercializava internacionalmente e, com isso, obtinha enormes lucros, contribuindo muito para a renovação de sua organização. Além da metanfetamina, as gangues japonesas estavam interessadas em heroína, que também era muito lucrativa. Para isso, eles foram para o Sudeste Asiático. Depois veio a cocaína, outra droga cobiçada pela yakuza. De fato, na década de 90, representantes do cartel colombiano de Cali entraram em contato com a maior gangue yakuza, a Yamaguchi-gumi. Juntos, eles teriam então conspirado para trazer enormes quantidades de cocaína para o Japão. Esse era o tipo de notícia que dava pesadelo às autoridades criminosas internacionais. Uma aliança entre o poderoso sindicato Yamaguchi-gumi e o temível cartel de Cali. Você pode imaginar? O cartel colombiano teria enviado distribuidores de cocaína para todo o Japão, em Tóquio, Osaka, Yokohama ou até mesmo Kobe. Os colombianos pareciam determinados a mostrar que podiam ser tão implacáveis na Terra do Sol Nascente quanto eram em casa. Mas, estranhamente, a ameaça da chegada dessa droga em solo japonês permaneceu no estágio de ameaça. A polícia japonesa se preparou para enfrentar uma nevasca de cocaína que nunca aconteceu. Os colombianos nunca deram seguimento ao caso, sem que ninguém pudesse explicar o porquê. Então, há um acordo com a máfia russa. Embora menos organizados que os sindicatos do crime italiano ou japoneses, os mafiosos russos exibiam perspicácia comercial e crueldade incomparáveis. Ex-agentes da KGB e policiais estavam por trás de muitos grupos criminosos da Rússia. Este último, então, se espalhou pelo mundo e entrou em contato com as maiores organizações criminosas, incluindo a yakuza. A Rússia e o Japão permaneceram vizinhos distantes, em grande parte devido à disputa sobre a apreensão das ilhas do norte do Japão pela União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial. Mas o comércio entre o Extremo Oriente Russo e o Japão se desenvolveu muito rapidamente. Uma colaboração frutífera que permitiu a venda de carros roubados e bens de consumo do Japão para a Rússia e vice-versa para armas e mulheres russas. No entanto, a yakuza mais ambiciosa já estava de olho nos Estados Unidos há muito tempo. Não foi à toa que gangsters japoneses começaram a aparecer nas praias do Havaí e no próprio continente americano.
No início dos anos 70, a Yakuza já havia estabelecido bases no país do Tio Sam, particularmente nas Ilhas Americanas do Pacífico. Eles se desenvolveram, portanto, no país, em Los Angeles, São Francisco ou Nova York. Em Nova York, no início da década de 80, a polícia local tomou conhecimento da Yakuza e de operações criminosas de grande porte na região. No entanto, ela não estava preocupada com isso e deixou claro com a seguinte frase: se houvesse qualquer tipo de extorsão, como a prostituição, as 5 famílias já estariam nisso. Você não pode fazer nada por muito tempo em Nova York sem que a máfia perceba. Nesse negócio, você tem que lidar com eles. Acho que Nova York é geograficamente inconveniente para a Yakuza se estabelecer. E menos de um ano depois dessa declaração, adivinhem o que eles descobriram? Que a máfia de Nova York decidiu colaborar com a Yakuza, em particular para organizar jogos de azar clandestinos. A polícia de Nova York estava certa em um ponto, que as 5 famílias não queriam concorrentes em seu território. Então, por que colaborar com a Yakuza? Bem, porque aos olhos da máfia americana, a Yakuza não era uma ameaça, mas simplesmente uma forma de expandir seus negócios. A partir de então, os gangsters japoneses conseguiram formar alianças com a máfia local, um acordo que beneficiaria ambas as partes. Assim, no final do século XX, a Yakuza se estabeleceu em uma infinidade de países, permitindo-lhes desenvolver consideravelmente suas atividades internacionalmente. E eles finalmente pareciam estar se recuperando das enormes perdas financeiras associadas ao estouro da bolha. Ao entrar no segundo milênio, no entanto, eles serão confrontados com problemas novos e muito mais insidiosos. A Yakuza se tornará como a máfia americana. No futuro, haverá uma máfia nacional japonesa. Uma máfia que vai matar pelo lucro. A Yakuza deve respeitar e obedecer a moral e os regulamentos, mas essa tradição está desaparecendo. É por causa da diferença de gerações que eu me preocupo. Esses e muitos outros eram os medos expressos por Kakuji Inagawa no início do século XXI. Ele não foi o único a expressar essas preocupações. A reclamação mais comum entre os chefes do submundo japonês nos anos 2000 era que a nova Yakuza era agora mais violenta, menos obediente e mais interessada em grandes lucros do que em antigas tradições. Tokutaro Takayama, líder de longa data da gangue Yakuza de Kyoto, certa vez disse a um repórter: hoje eles não se importam mais com obrigações, tradição, respeito e dignidade. Não há mais regras. E não podemos dizer que ele estava errado. A Yakuza moderna de fato perdeu o peso da tradição para se parecer com uma gangue comum. O mundo do crime do século XXI não exigia mais ideologia, cavalheirismo ou lealdade absoluta. Pelo contrário, o século XXI pareceu exigir que os bandidos fossem mais astutos e desonrosos. Como resultado, e pela primeira vez em sua história, os membros da Yakuza passaram a agir e pensar apenas por si mesmos, e não para a gangue como um todo. E isso mudou consideravelmente a face do crime organizado japonês. Uma modernização de gangues e yakuzas que começou nos escombros de 1945 e continua até seus princípios, e as guerras de gangues que resultaram em inúmeras baixas civis são um exemplo entre muitos outros. Em 1984, a Polícia Metropolitana de Tóquio, que conhecia a Yakuza melhor do que ninguém, tornou público o que já vinham observando há vários anos. Há uma clara tendência de diminuição de solidariedade e obediência entre os membros da Yakuza. Isso decorre da aposentadoria de líderes de gangues envelhecidos que mantinham uma disciplina estrita, bem como mudanças no temperamento dos gangsters. Esse era então um declínio que pode ser explicado principalmente pela questão da aposentadoria. Além disso, nas últimas décadas, mais e mais jovens Oyaban chegaram ao poder e gradualmente mudaram a estrutura das gangues. A passagem da Yakuza para os altos escalões das finanças e sua expansão para o exterior
ocorreu quando os últimos grandes chefes, aqueles que chegaram ao poder durante a ocupação, morreram. Assim, a geração mais velha, e com ela suas tradições, desapareceu gradualmente. No entanto, os yakuzas da geração mais jovem não são todos inadequados. São simplesmente frutos de outra geração, menos receptiva aos velhos costumes, vendo neles apenas obstáculos às suas atividades. Menos inclinados a obedecer o seu Oyabun, hoje, poucos estão dispostos a dar a vida e se dedicar a eles. Além disso, como a omerta que caiu dentro da máfia ítalo-americana, alguns yakuzas começaram a denunciar seu chefe, um ato impensável alguns anos antes. Acumular grande riqueza ou obter sucesso nos negócios tornou-se o único objetivo da nova geração de gangsters japoneses. Como você viu, a Yakuza está longe de ser uma gangue comum. Presentes desde o Japão feudal, eles se tornaram a chave do poder político do país no século XX. Ao longo de sua história, eles desempenharam um papel de oposição honrosa na sociedade japonesa. Às vezes aceitos, às vezes rejeitados, às vezes criminosos, às vezes heróis. No Ocidente, é apenas na Sicília que podemos afirmar que a máfia teve tal ápice. Ao longo das décadas, os japoneses aprenderam a conviver com o submundo, às vezes cedendo às suas exigências para manter uma aparência de paz social. No passado, esse método ajudava a garantir uma certa harmonia entre a população. Mas esse contrato social está se rompendo. Fortemente enfraquecida, a Yakuza estaria agora à beira da extinção. Seus números de fato caíram drasticamente, e há cada vez menos jovens japoneses juntando-se a eles. E além disso, autoridades estão fazendo de tudo para lutar contra os delitos daqueles que ainda fazem parte da Yakuza e oferecem mesmo uma reintegração na sociedade. Sim, destino estranho para esse grupo criminoso que já reinou na Terra do Sol Nascente. Bom, terminamos o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado e aprendido mais sobre a Yakuza. Para outras informações, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso me ajuda bastante. Obrigado pelo seu tempo e até em breve.